Hoje aqui na nossa sequência sobre os 7 pecados capitais, né, falando com você sobre a luxúria, um desejo incontrolável, um fogo ardente que pode até matar. Qual a origem desse pecado, pastor? Eu vou entrar pela resposta, pela tentativa de conter. Tá. Acho que a gente já falou um bocado sobre isso, sobre essas questões, o que é a luxúria, o que significa, mas a igreja medieval, a igreja católica, começou a valorizar a castidade. Então, o grande valor da freira, do monge, era absolutamente apagar toda a questão sexual ou qualquer tipo de prazer e viver uma vida casta num claustro. Então isso era absolutamente valorizado. Os que eram cristãos medianos viviam no mundo e pronto. Quando a gente tem a Reforma, Lutero, que foi um monge agostiniano e que o problema dele era o pecado, né, ele descobre que o justo vive pela fé e não por obras. A salvação vinha por crer em Jesus. Uma das coisas que ele faz é casar-se. Então, quando ele deixa a Igreja Católica, ou foi deixado, seja como for, e inicia o movimento luterano, ele se casa com uma ex-freira, né, tem filhos, essa coisa toda. E a gente começa a ver um retorno aos valores de um casamento bem colocado, homem e mulher constituindo família, com filhos, o sexo sendo realizado dentro do casamento e tal. Aí a gente tem ao contrário. Hoje em dia, num mundo hedonista e bastante erotizado, nós não temos nenhum valor de castidade nas igrejas evangélicas. Pelo contrário, a moça tem que casar e o moço tem que casar de qualquer jeito. Como se o sexo não conseguisse ser controlado. Precisa casar. Então, o maior desejo é encontrar um casamento. Quando, na realidade, Jesus, por exemplo, por causa do seu trabalho, e Paulo, resolveram não casar-se por causa do reino de Deus. Então, como se contém a luxúria ou qualquer um dos 7 pecados capitais? Entregando o seu coração a Cristo, transformando-se numa nova criatura. A lei de Deus não é feita para quem não é nova criatura. É impossível. Não há poder no ser humano para agradar a Deus enquanto você não entrega o seu coração. Quando você se converte, entrega o coração a Deus e é transformado, tem um novo coração, uma nova vida dentro de você, há em você o poder para não cair na luxúria. E poder enfrentar. Para não cair na gula. Então, adentro, é muito estranho a gente virar para um cristão e dizer, pare com isso. Mas como eu não consigo? Como não consegue? Justamente Jesus morreu para lhe dar poder para você viver a vida cristã. A vida cristã é possível para os cristãos. Né? Para aqueles que realmente aceitam a palavra de Deus e o estilo, né, de vida normal. Que é a palavra de Jesus a Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Se você nascer de novo da água e do Espírito, você tem em si poder de Deus para agradar a Deus. Isso. Para vencer luxúria, para vencer o vício, impor a uma sociedade em que as pessoas não se transformaram e não são novas criaturas. Você tem que parar com isso, parar com isso. Isso acho que eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas é dar banho no porco. Ele vai voltar para a lama, não tem jeito. Não há como. Então, o grande trabalho, e é o trabalho de todos os cristãos, é levar as pessoas a encontrar com Deus. Encontrando com Deus e tendo um novo nascimento, se transformando ele vai encontrar forças para ele vai encontrar forças para vencer qualquer tipo de luxúria. Só se ele não quiser. Perfeito. E do ponto de vista mais, vamos dizer assim, mais médico, mais psicológico, por que que esse desejo avassalador, ele surge? Por que que as pessoas perdem os limites? Por que que elas... Nós temos um detalhe na nossa história, a história da medicina, né? Aonde foi visto
pela primeira vez, que as doenças sexualmente transmissíveis. Então, foi mais ou menos nessa época em que se observou sífilis, porque antes a cultura da população, de modo geral, era que o sexo era bom e que podia ser feito de forma livre, né? Então, quando se descobriu que esse sexo livre podia ter consequências, e as consequências eram muito graves, porque o sífilis na época foi uma doença muito grave, né? E se observou que era da parte de transmissão sexual, né? Porque o sexo era visto como uma coisa quase que divina, começou a se observar que o sexo livre, totalmente livre, não era uma coisa muito positiva. Então as pessoas começaram a se resguardar um pouco mais. E além disso, veio toda essa questão religiosa, em que, não que não tivesse antes, porque a gente tem dentro dos 10 mandamentos, 2 mandamentos que têm a ver com luxúria, né? Que é o do não adultério e o não cobiçar a mulher do próximo. Então você pode fazer um link de luxúria aí, né? E não que não tivesse antes, mas eu acho que essa cultura foi se espalhando mais pela população. Então as pessoas começaram a ter um temor não só da doença e da morte, e levar realmente à morte carnal, mas também de pensar numa forma espiritualizada que aquilo ali não era uma coisa boa, que não era uma questão positiva. Mas antes disso, acho que a doutora até pode falar da parte eu psicológica. Da psicologia, essa coisa, né? Porque às vezes o desejo desenfreado mesmo, claro, que é visto mesmo muitas vezes como doença, como uma coisa compulsiva. O que pode provocar isso? Que situações podem levar uma pessoa? Claro. No sentido, né, da psicanálise, o que acontece aí? A gente pegando o homem, né, o sujeito humano, no seu sentido mais profundo, onde ele está se constituindo numa existência, construindo um eu, existe uma ânsia, uma urgência, um movimento de necessidade constante, necessidade constante, necessidade constante. E dentro dessa busca, dessa necessidade, o homem, diferente do animal, ele vai com toda a sua força motriz buscar a sua satisfação. Quando eu digo necessidade, ele não está mais no âmbito do natural, ele está criando possibilidades e coisas. O sexo, como nós falamos anteriormente, com a finalidade a que se destina. O homem constrói as finalidades a que se destina a partir das suas necessidades. E vem as perversões, vem os adoecimentos, vem as práticas que o vão destruir. Porque ele criou necessidades não naturais para ele. Às vezes, além dessa coisa dele criar necessidades não naturais, questões a que ele foi exposto. Por exemplo, pessoas que foram abusadas, de repente elas podem desenvolver um transtorno aí sexual e partir também para abusar de outras pessoas, pessoas que às vezes, né, elas não vão abusar de outras pessoas, mas elas vão passar a um desejo compulsivo de sexo, porque foram estimuladas isso, às vezes situações dentro de casa, né, da família, que a gente sabe que os abusadores, na grande maioria das vezes, estão muito próximos. Isso pode ser um fator desencadeador? Tudo isso que você está falando pode ser sim. Vai depender de como o sujeito vai se configurar e responder a tudo isso que ele está vivendo nessa ordem pulsional em que ele sofreu e como ele vai lidar com isso, né? Quais são as saídas? Ou ele vai reproduzir, ou ele vai ficar excessivamente excitado. No caso de uma criança que foi abusada, né? Ela descobre aquilo,
e depois ela pode se ficar excessivamente excitada com aquilo, e aí vai ser feito um trabalho onde ela possa, né, dar um outro destino aí a toda essa libido, a tudo isso que foi despertado nela precocemente. Perfeito. Essas memórias, elas ficam ali, registradas nesse indivíduo. Isso daí é uma questão que a gente vê e emerge todas as vezes que ela tiver dentro de uma situação de estresse social, ela vai ter essa imersão. Agora, o que a doutora falou é isso, é construir, é fazer com que esse indivíduo que teve essa construção equivocada, construa uma nova realidade, porque essa realidade desse indivíduo está deturpada, distorcida. Então ele vai ter uma sexualidade distorcida, seja para ser oprimido, né, mulheres que recebem agressões, ou mulheres agressivas, ou mulheres que simplesmente se negam a ter relações. Isso tudo não é viver plenamente. Às vezes que para ter prazer se submetem, só conseguem ter prazer diante de situações, né, de sofrimento, de agressões, etc. Perfeito. Olha só, eu já preciso de novo ir para o nosso intervalo, vou para o nosso intervalo e eu ainda queria ouvir de vocês como enfrentar esse problema, como tratar a luxúria, né? O pastor já deu uma dica forte para a gente, né? O Espírito Santo, ele preenchendo o fruto do Espírito, certamente é capaz de nos ajudar a vencer essa questão. Mas eu ainda queria ouvir de vocês como tratar, como enfrentar essa questão para garantir uma vida plena e abundante. Tá bom? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.